Hoje é dia de conscientizar a população e prevenir contra a pneumonia. É uma doença da infecção respiratória que tem cura quando o tratamento é feito de forma correta. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com o pneumologista Saulo Maia Dávila Melo. Doutor Saulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado. O senhor é um profundo conhecedor dessa doença, já há muitos anos o senhor trata tanto no seu consultório como também no USE. Então vamos diretamente para o USE, que é um hospital público. Como é que está a situação lá? Os casos lá estão aumentando? Boa noite. Boa noite, Gilvan. Boa noite, telespectadores. As infecções respiratórias têm a parte sazonal, né? Nós temos um aumento, no momento atual, de infecções respiratórias por causa da pandemia de coronavírus. Então, há um aumento sazonal por causa disso, né? Mas tirando o coronavírus, há uma queda até do número de pneumonias para internamento hospitalar. O uso de medicações, que são principalmente os antibióticos, evoluíram bastante. São medicações hoje em dia com eficácia muito boa e podem ser prescritas por via oral, fazendo com que o paciente muitas vezes tenha oportunidade de fazer esse tratamento em casa. Doutor Saulo, qual o primeiro sintoma dessa doença da pneumonia? As infecções respiratórias baixas que comprometem o pulmão têm como uma porta de entrada, geralmente, infecções virais. Então, a pessoa pega uma gripe comum, um resfriado comum, há uma alteração das defesas do aparelho respiratório sobre isso e advém, seja uma infecção por um vírus, seja por uma bactéria. Então, começa com um quadro gripal e depois esse paciente persiste com sintomas de tosse persistente. Posteriormente, pode vir secreção, catarro associado e uma febre que vem a persistir. Febre persistente e, posteriormente, aparecimento de falta de ar são esses os sinais de alerta para a pessoa procurar um serviço médico e interrogar a possibilidade de uma infecção do aparelho respiratório, que nós conhecemos como pneumonia. A pessoa deve cuidar, a pessoa que tem gripe, que está gripada, deve cuidar da gripe com todo zelo, né? Com todo cuidado, porque justamente a pneumonia parte a partir dessa gripe, não é verdade, doutor Saulo? O grande passo na área médica é a prevenção, Gilvan. Então, nós temos assim, as duas populações mais susceptíveis a ter infecções pulmonares, a pneumonia em parte, são as crianças, principalmente abaixo de 5 anos de idade, e as pessoas idosas. As crianças porque está em formação o seu sistema imunológico, suas defesas, né? E o idoso porque pelo contrário, a sua função imunológica está caindo e eles têm muitas comorbidades, né? Tem diabetes, tem hipotiroidismo, descompensações cardíacas que favorecem a esse tipo de infecção. E como é que a gente pode prevenir de alguma forma isso? Cuidando, em particular as pessoas idosas, cuidando das suas comorbidades básicas, diabetes, hipotiroidismo, doenças cardiovasculares, pacientes que têm problemas respiratórios crônicos, como asma, bronquite, enfisema, cuidar dessas doenças, ter sua doença sob controle. E o que é importante é a vacinação, principalmente nas crianças, que têm a imunidade baixa. Então, no calendário vacinal nacional, é disponível as vacinas para essas crianças abaixo de 5 anos de idade. E o principal germe que acomete essas crianças são o pneumococo e vírus. Então, deve-se vacinar para o vírus da influenza e para o pneumococo. E os pacientes adultos para pneumococo. Então, é ter as doenças controladas, praticar esporte, ter vida saudável e usar as vacinas. E em caso de suspeita, doutor Saulo, qual é a primeira providência que a pessoa deve tomar? Procurar uma assistência médica, né? Seja na saúde pública, procurar um posto de saúde, seja nos consultórios particulares. A pessoa que tem um sintoma de uma tosse persistente, falta de ar e febre, são os sinais de alerta que eu citei, deve procurar um profissional da área de saúde, clínico, seja ele o pediatra, seja ele o clínico geral, seja o pneumologista. São pessoas que são capacitadas para tratar essas patologias. Então, a vacina é o principal instrumento para evitar a pneumonia, né, doutor Saulo? É a principal medida preventiva
principalmente em crianças, é a vacinação. Outro adendo que a gente tem que dar é evitar o uso do cigarro, do tabaco, né? Principalmente para o fumante passivo, as crianças em que os pais fumam, essas crianças têm uma propensão maior a ter infecções respiratórias e essas infecções, que inicialmente pode ser um quadro viral, transformar uma infecção bacteriana, e aí são quadros mais complexos que muitas vezes necessitam de internamento. Chamando a atenção que pneumonia é a principal causa de infecção que causa o óbito, que vem a morte. Então, essas prevenções que eu citei de ter hábito de vida saudável, evitar vícios, praticar esporte e usar as vacinas e ter suas comorbidades controladas, é a maneira de a gente evitar vir a ter pneumonia e, consequentemente, a morte. E deixar de fumar, né, doutor Saulo? O cigarro é um mal muito grande para o organismo como um todo. Nós estamos citando problemas respiratórios do pulmão, mas o cigarro não escolhe órgão de preferência, ele sai comprometendo todo o organismo. Então tem os problemas respiratórios que nós estamos discutindo, a parte de infecções, há uma probabilidade maior de ter infecções naqueles fumantes ou nos fumantes passivos. Mas tem os problemas cardiovasculares, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, hipertensão arterial, descompensação de diabetes e câncer, né? Que aí são uma patologia, muitas vezes, que você pode ser diagnosticado tardiamente e não ter cura. Tá bom, doutor Saulo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu conversei aqui com o doutor Saulo Maia Dávila Melo sobre pneumonia. Muito obrigado, boa noite para o senhor. Um abraço para você, Gilvão, e para os telespectadores. Obrigado.